Bom, se você caiu nesse vídeo, é muito provável que ou você está iniciando a sua vida de investimentos ou você nunca investiu nada e está querendo aprender. Nesse vídeo você não vai aprender como ainda, né? Nos próximos eu vou dar algumas dicas de como iniciar. Esse canal, o intuito dele é você aprender o básico de investimentos e também aprender com os meus erros e acertos e com as minhas experiências. Aqui eu não vou falar para você qual que é o investimento que você deve ou não fazer. Eu vou fazer vídeos mais leves, porque se tem uma coisa que você vai fazer muito na vida de investidor, é ficar vendo muitos conteúdos, e muitas vezes são conteúdos pesados, com muitas informações que acabam realmente deixando a gente um pouquinho sobrecarregado, e muitas vezes eu mesmo quero apenas ver um videozinho mais leve sobre investimentos, e esse é o intuito desse canal. Se você está nesse vídeo é porque realmente você talvez nunca tenha investido nada. E eu acho que tão importante quanto saber como você deve investir é saber o porquê você deve investir. O que te motiva, o que leva alguém a querer muitas vezes abdicar do presente para focar no futuro? O que leva a gente que está investindo nos sacrificarmos tanto para conseguir chegar ao nosso objetivo da vida financeira estável, da liberdade financeira? Então, talvez para você começar, dar aquele pontapé inicial, o que falta mais do que como investir é você saber o motivo, o seu motivo do porquê você tem que começar a investir. Quando você entende o seu motivo, as coisas ficam muito mais claras e você fica muito mais motivado para, a partir daí, aprender o como começar a investir. Bom, um dos motivos de eu investir já há um tempo, eu invisto mais ou menos há 4 anos na renda fixa, era muito mais fácil, muito mais tranquilo. E faz 6 meses que eu peguei tudo que eu tinha e coloquei na renda variável, embora isso não seja o indicado. Como eu falei, é bom você ter um pouquinho de renda variável e um pouquinho de renda fixa, mas eu realmente preferi voltar todos os meus investimentos para a renda variável, e isso faz 6 meses, e especificamente em fundos imobiliários. Eu tinha todo o meu investimento em fundos imobiliários. E depois que comecei a aprender sobre investimentos, eu entendi uma coisa: para quem está construindo patrimônio, fundos imobiliários não é o ideal. O ideal para quem quer ver a sua renda, ver o seu patrimônio crescer muito mais são as ações. O fundo imobiliário é indicado para quem já construiu o seu patrimônio e quer viver de renda. Faz mais ou menos 2 meses que eu comecei a migrar dos fundos imobiliários para as ações. É claro que eu ainda pretendo continuar com uma parte dos meus investimentos em fundos imobiliários, mas eu estou a cada dia, a cada semana, na verdade, tentando fazer as melhores escolhas possíveis, né, para deixar pelo menos 50-50. Lembrando mais uma vez, eu não faço o que é mais indicado. Sempre o mais indicado vai ser a diversificação. Uma carteira realmente muito saudável é uma carteira que tem um pouco de fundos imobiliários, um pouco de ações, um pouco de bitcoins, de moedas, criptomoedas na verdade, um pouco de ouro, um pouco de ETFs, um pouco de dólar, enfim, esse é o ideal. Mas chega de enrolação, vamos lá os motivos ao porquê eu comecei a investir, e quem sabe nesses motivos você encontra também os seus motivos para que você também possa dar aquele pontapé inicial no mundo dos investimentos. Bom, o primeiro motivo de eu começar a investir pode ser um motivo meio óbvio para todo mundo, mas é a liberdade financeira. Lógico, isso aí é a coisa mais básica quando você entra no mundo dos investimentos. Você quer ser livre, livre financeiramente. Mas entrando mais a fundo nisso, eu quero poder fazer as minhas escolhas. Eu quero poder escolher os meus clientes. Embora com o tempo que eu tenho de investimento e com o sacrifício que eu fiz, eu já ganho quase um salário mínimo todos os meses apenas de dividendos. Lembrando, eu até ganhava um pouco mais algumas semanas atrás. Aliás, alguns meses atrás. Como eu falei, eu estou migrando
dos fundos imobiliários para as ações. O lado bom das ações é que a longo prazo você consegue ter uma valorização muito maior do seu patrimônio. O lado ruim é que você não vê esse resultado tão rápido assim mensalmente e você não vê o dinheiro, os dividendos caindo na sua conta. Imagina você todos os meses tendo um valor de pelo menos R$ 2.000 ou até menos, R$ 1.000 caindo na sua conta sem você fazer nada. Isso tem um poder muito grande na sua vida. As coisas elas podem sair completamente do eixo. Você sabe que vai ter pelo menos o mínimo para sobreviver. Claro que o ideal não é você viver com essa renda inicial, é você pegar esse valor e reaplicar e assim por diante. Mas a liberdade financeira ela é muito relativa para cada pessoa. Muitas pessoas vão dizer, caramba, com um salário mínimo todos os meses sem fazer nada, eu já estava feito. Eu poderia largar o meu trabalho e poderia, por exemplo, arriscar em outras coisas. Então é muito relativo. O que é liberdade financeira para cada um? Para mim, a liberdade financeira é eu ganhar o suficiente para que se um dia eu não consiga, por algum motivo, trabalhar mais, eu consiga viver com mais que o básico. Eu consiga viajar, pagar as contas, sair, me divertir, sem muita extravagância, porque eu nunca fui um homem assim, e principalmente sobrar um pouquinho para que eu possa continuar investindo. Porque tem uma coisa que você tem que entender. Se você entrar nessa vida de investimentos, você vai continuar investindo até o último dia da sua vida. Para que o seu patrimônio continue subindo, evoluindo, ou que no mínimo ele consiga sempre estar à frente da inflação. Agora, como eu falei, a liberdade financeira ela é diferente para cada pessoa. Você não precisa focar em juntar R$ 1.000.000, que é o número mágico, o número que todos os investidores sonham em chegar lá. Então, ao invés de você focar e chegar ao seu primeiro milhão, você pode, por exemplo, pensar da seguinte forma: não vou passar os próximos 10, 15, 20 anos investindo para chegar aos meus primeiros R$ 1.000.000. Eu vou focar em conseguir, de acordo com as minhas possibilidades, o maior dinheiro possível, por exemplo, R$ 300.000 nos próximos 4 anos. Quando eu alcançar essa meta, eu paro de tirar o dinheiro do meu bolso e eu vou viver a vida, vou curtir, vou viajar, vou fazer o que eu quiser, sabendo que todos os meses esses R$ 300.000 vão estar me garantindo aí 1% ao mês, R$ 3.000, e a partir daí eu posso reaplicar todos os meses. Ou seja, o seu dinheiro, independente se você vai ou não trabalhar, tirar do seu bolso, uma hora ou outra ele vai chegar a R$ 1.000.000. Então é mais um motivo que você tem para começar a investir. É que se você conseguir, se você fazer um esforço para chegar a um número específico, você pode, por exemplo, se quiser, parar de trabalhar para investir. Enquanto isso, seu dinheiro ali, esse mesmo valor, ele vai sozinho chegar a valores cada vez mais altos. R$ 300.000 podem tranquilamente virar aí 1 milhão em mais ou menos 15, 20 anos. Claro que se você, mais uma vez, trabalhar e continuar todos os meses aportando e também reinvestindo o valor que você já está ganhando com seus próprios investimentos, você vai chegar a esse valor de 1 milhão, até mais, em muito menos tempo. O próximo motivo, que para mim é muito importante, a estabilidade emocional, na verdade. Quando você tem uma vida financeira muito complicada, qualquer rasteira que a vida te der, e ela vai te dar, vai pesar muito mais. Lembre-se, dinheiro, ele é poder. A gente não pode ser hipócrita em dizer que não é. Se você tem poder nas suas mãos, você sente a sua autoestima muito melhor. E, consequentemente, algumas tragédias da sua vida, elas podem ficar amenizadas por você saber que você tem esse poder em mãos. Não estou dizendo que um parente meu morreu, eu vou ficar menos pior porque eu tenho dinheiro na conta. Não é isso. Eu estou dizendo algumas tragédias que elas podem mexer com a nossa autoestima. Por exemplo, demissão. O desemprego ele mexe com a autoestima. O divórcio mexe com a autoestima. Términos também mexem com a nossa autoestima e, consequentemente, nos deixam muito mal. Por experiência própria, uma vida financeira saudável te deixa muito melhor. Não vai ser isso que vai curar suas dores, mas eu garanto para você que vai ajudar você a lidar muito melhor e conseguir dar a volta por cima. Mais um motivo
E eu acho que esse deveria ser o primeiro motivo, porque ele é fundamental para quem não consegue juntar dinheiro. O investimento, ele ajuda com que você consiga proteger o seu patrimônio, o seu dinheiro, de você mesmo. Se você tem esse dinheiro parado na sua conta, se você começa a juntar dinheiro e está no seu banco, qualquer coisinha que aconteça na sua vida, às vezes um celular cai no chão e quebra, e você poderia muito bem ir lá, trocar a tela, pagar R$200 e trocar a sua tela, por exemplo. Então, se você tem esse dinheiro parado na sua conta e eventualmente acontece algum imprevisto como esse, ao invés de você mandar arrumar o seu celular, o que você vai fazer? Você vai comprar um celular novo. É claro que isso entra em conflito com uma coisa: a sua reserva de emergência. E, consequentemente, a sua reserva de emergência, ela também vai fazer com que você, às vezes, gaste ela com coisas que não são tão importantes assim. Não confunda emergências com eventuais imprevistos. Um celular quebrado não é uma emergência. Você pode mandar arrumar. Você não precisa comprar outro telefone. É por esse motivo que aí vai uma dica que, aliás, não é uma dica, foi o que eu fiz e eu não indico que você faça isso, mas foi o que eu fiz e pra mim funcionou. Eu não tinha reserva de emergência, porque eu não queria gastar o meu dinheiro com eventuais imprevistos, emergências. Então, o que eu fazia? Eu investia todo o meu dinheiro. Porque o dinheiro, quando está muito acessível para você numa conta do banco, você consegue facilmente pegar ele de volta. Se você aplica ele, você sim consegue vender os seus fundos imobiliários e pegar esse dinheiro. Mas ainda assim é muito mais complexo. Porque, primeiro, vai ter que saber quando e qual fundo vender. Porque se você vender um fundo que está em baixa, você pode sair no prejuízo. Um fundo que você comprou um pouco mais caro e naquele momento ele está mais barato. Um fundo que naquele momento ele está no prejuízo, você vai ter prejuízo. Então o ideal é que você venda um fundo ali que está no lucro. Só que, se esse fundo está no lucro, não é ideal você vender ele, porque você quer justamente que ele fique quietinho ali, cada vez dando mais lucro, cada vez rendendo mais. E além disso, quando você entender, descobrir qual o melhor fundo para você vender naquele momento, terá que esperar ainda pelo menos um dia para o dinheiro cair na sua conta. Ou seja, não é só ir no seu banco e fazer o Pix. É todo um processo para que você possa usar esse dinheiro que você investiu. E isso dificulta muito. Então acaba que você não vai conseguir pegar o dinheiro que você investiu, que você guardou, para resolver coisas que às vezes você pode dar um jeitinho. Então, dessa forma, aquele dinheiro que você facilmente iria pegar para resolver um imprevisto, que nem é tão imprevisto assim, não vai conseguir, porque é todo um processo e muito mais dificultoso, fazendo com que você seja criativo para resolver, esperar receber uma grana e dar um jeito para que você não tire aquele dinheiro que você já investiu, que você já guardou. E isso também pode te salvar em casos piores ainda, porque tem pessoas que não conseguem juntar dinheiro porque elas gastam não é nem com emergências. Tudo que não é fundamental para você, não importa o preço que esteja, não vai estar barato, a não ser que você compre para revender. Porque o que mais tem são pessoas que não conseguem juntar dinheiro, porque só de ver o dinheiro paradinho na sua conta, assim que ela vê alguma oportunidade, algo para comprar, uma viagem, ela vai lá e compra com a falsa ilusão de que ela saiu no lucro. E é esse o conflito. Muitos dizem, para você começar a investir, você tem que primeiro juntar a sua reserva de emergência. Esse é o ideal, mas não foi o que eu fiz. Eu queria justamente não ter o meu dinheiro fácil para mim. Esse é um ponto muito importante para você que quer começar a investir. Proteger o dinheiro de você mesmo. Então é isso, esses são os principais motivos que me ajudam, que me dão cada dia mais força, mais vontade de continuar investindo. Espero que você consiga pegar como inspiração
alguns motivos que eu invisto e principalmente também encontrar os seus motivos, tá bom? Que essa jornada de investidor que é sim árdua e longa, não pense que é rápido porque não é, e que com esses motivos você consiga manter o foco para se tornar um grande investidor e conseguir chegar na sua tão sonhada liberdade financeira. E por fim, é uma frase um pouco clichê para quem está no mundo de investimentos, mas é uma frase importante. Viva com o mínimo, gaste o mínimo e aporte o máximo.